Fala pessoal, esse aqui é o vídeo sobre Araluen, mais um vídeo aí para a parte de explicações dos continentes, né, aqui de Endor, do RPG no caso. E vamos lá, Araluen é um continente um pouco menor ali do que Endor, mas ainda assim maior do que Aldan, e é o segundo maior continente do jogo, né, Endor é o maior. É bem parecido em tamanho com Gorgoroth, mas ainda assim é um pouco maior do que Gorgoroth. E vamos lá. Araluen, em questão de território mesmo, ela é dividida em três, tá? Nós temos o Ermo, que é uma região mais hostil, que fica ali ao norte. Nós temos, é mais deserta até, nós temos o Vale, que fica ao sul e é uma região mais agradável. E nós temos Lunari, que fica mais ao norte, porém a leste também, que é uma ilha, na verdade, uma ilha em formato de lua crescente, que vocês podem ignorar na maior parte do tempo, porque é literalmente um bastião religioso, tá? Então, Lunari é um lugar espiritual, então ninguém se importa muito com a economia de Lunari. É mais uma terra como se fosse um Vaticano mesmo ali na Europa. Então, vamos lá. Para começar aqui, quando eu falar norte para Araluen, vocês entendam que é o sul de Rendor, tá? Lembrando, a Rendor ela fica aqui, nesse lado do planeta. Se você for para o norte de Rendor, você chega no Polo Norte. Depois do Polo Norte, você chega no sul de Araluen, ou seja, eles não têm essa noção de que na verdade a Terra eles têm a noção de que a Terra é uma esfera, mas eles não sabem que o Polo Norte ele é o norte para os dois lados. E não necessariamente precisa ser, né? É uma questão de perspectiva. Então, quando eu falo sul de Araluen, eu estou falando do norte, depois da Terra dos Gigantes, do ponto de vista de Erendor. Quem sabe um dia isso não mude, né? E eles decidam unificar. Mas fato é que temos o Ermo no norte, ou seja, é uma região mais deserta, a gente já entende que fica ali mais perto da linha do Equador, que seria equivalente a Carantur, e nós temos o Vale, que fica mais ao sul, ou seja, o nosso norte de Rendor, que é uma região mais bem habitada, e eles têm ali um mar que divide entre eles e o Polo Norte, então região com muita neve mesmo, só no inverno, tá? Não temos uma Bardovan em Araluen, é um território mais simplesinho, apenas uma pequena extensão aí de ilhas acima de Araluen que tem neve. De qualquer forma, Lunari fica ali, é uma das regiões mais geladas, fica também no norte, bem perto da Terra dos Gigantes, na verdade. E aí nós temos que essas três partes do continente, né? Eu vou começar a falar duas, porque eu quero me referir ao Ermo e o Vale, o Lunari ainda é tão importante, mas começar a falar duas. Temos o Ermo, e essa região do Ermo é curiosa, porque o que acontece? O Ermo, ele fica mais alto do que o Vale, e quem assistiu todos os vídeos vai se lembrar que eu mencionei que alguns pais fundadores foram para a Lua e lá quiseram viver. E esses pais fundadores não tinham interesse em se envolver na vida de Araluen. Então eles foram para o lugar mais hostil, onde a vida dificilmente se desenvolveria. E que lugar hostil foi esse? Foi o Ermo. Porém, eles acabaram tendo relações por lá, acabaram formando ali sua cidade, e eles quiseram construir de fato uma cidade que fica à parte do continente, justamente para não interferir nas políticas humanas. Veja bem, os pais fundadores, eles foram muitos quando eles vieram, mas em questão comparando com a população global, era literalmente uma minoriazinha, era tipo, literalmente ali um grupo de dezenas de pessoas, para o mundo inteiro isso é quase nada, né? Então a gente tem ali que alguns pais fundadores, eles decidiram que queriam viver a vida deles no continente, e os outros não, os outros consideravam que a missão deles era uma só, ficar em Shamir, quando aparecesse a estrela guia, eles iriam auxiliar. Mas esses pais que decidiram sair de Shamir, né, esses pais fundadores que decidiram sair de Shamir, eles foram considerados traidores por Shamir, mas ainda assim Shamir não foi lá caçá-los e matá-los. Não, vocês podem ir aos seus. Enfim, vocês podem ir aí, só não concordamos com isso. E aí, os pais fundadores que foram para Alduin, eles tinham uma noção um pouco melhor da realidade do que os pais fundadores que ficaram em Rendor. Os pais fundadores que ficaram em Rendor, eles não queriam inicialmente interferir na vida, mas também não se importavam de conviver ali com as outras espécies. Então eles escondiam o passado deles, mas viviam entre os humanos, entre os anões, entendeu? Já aqui não. Em Araluen, os pais fundadores eles quiseram se isolar. E aí eles foram para o Ermo, que era um local mais hostil. Até então existiam pouquíssimas civilizações ali em Araluen. Foi bem no comecinho mesmo dessa evolução das raças inteligentes. E aí, nós temos que esses pais fundadores eles se isolaram e eles construíram, por meio das magias dele, por meio da estrutura e tecnologia deles, uma grande pirâmide flutuante que ficava no topo do ermo. E ela era camuflada, não dava para ver ela de perto nem de longe, porque ela se mesclava ali com a iluminação do céu. E aí esse povo ele se escondeu ali dentro de uma pirâmide, onde eles começaram a habitar a sua própria sociedade. Tiveram filhos, a população foi crescendo com o passar dos séculos e recursos
começaram a ficar cada vez mais escassos. Não dava mais para ficar dependendo de energia dos Emir, não dava mais para ficar dependendo de mana e vitânio. Então o que eles fizeram? Eles decidiram que eles iriam começar a cobrar tributos dos povos que viviam no ermo, como sendo uma espécie de pagamento divino, um dízimo. Eles se diziam deuses e muita gente acreditava nisso. Quer dizer, você tem lá um povo cuja tecnologia mais avançada é talvez uma coisa que se aproxima ali de um círculo de ferro, uma engrenagem talvez, e aí você tem uma pessoa que chega utilizando uma vestimenta que não há material que consiga fazê-la na sua tecnologia, na sua civilização, e ela chega dizendo que você tem que dar tanto da sua colheita, ou então você sofrerá com a punição dos céus. Essa pessoa chega flutuando, um tempo onde a magia era desconhecida quase. Então é bastante fácil perceber que as pessoas acreditaram que eram de fato criaturas divinas. E aí iniciou-se então essa governança indireta ali, eles não interferiam quando uma tribo atacava a outra, mas eles apareciam para cobrar ali insumos vez ou outra de todas as vilas do ermo. Eles não chegavam ao vale porque a civilização do vale estava se desenvolvendo mais rápido. Então no vale, como eles tinham recursos mais abundantes, eram civilizações mais inteligentes, e aí eles não queriam se expor. Entretanto, com o passar do tempo, as pessoas do vale começaram a visitar muito o ermo, e é um pouco difícil tá, essa relação, porque entre o vale e o ermo tem uma grande cadeia de montanhas. Então não é uma passagem simples, não é só você pegar a sua carroça e você seguir para o sul, você seguir para o norte. Não, você tem que fazer toda uma trilha, tem muito local íngreme, tem muito local que não passa uma caverna, por isso que essa dificuldade toda. E aí, enquanto o sul se desenvolvia mais rápido, enquanto o vale crescia mais rápido, nós temos que o ermo, ele tinha ali civilizações mais rudimentares, já tinham que lidar com o problema do clima seco, do clima árido, então era mais difícil. E aí os pais fundadores, eles decidiram, quando sua população cresceu muito, que eles tinham que se assumir de alguma forma, e eles precisavam dos recursos que agora estavam sendo desenvolvidos no vale, e eles precisavam fazer com que o vale fosse subveniente a eles. Então o que eles fizeram? Eles reuniram as populações do ermo e disseram que eles estavam sob o comando dos Asgardianos. Acontece que um dos pais fundadores, ele acreditava muito nos ideais de justiça, um dos pais fundadores que fundou essa comunidade aí no ermo, e ele acabou se baseando ali no nome de Asgard, né, que para quem não sabe é o deus primalista da justiça, e ele pegou ali e decidiu que ia ser os Asgardianos, sua população, e aí a sua população ia ser os Asgardianos, e baseado nisso eles se chamaram Asgardianos. E aí vocês, se tiverem a oportunidade de ler o Diário de Desmond Shea, um grande personagem, vou mencionar ele, tá no Wattpad. Então os Asgardianos agora eram como se fossem os soberanos do ermo, unificaram os povos do ermo, porque os povos do ermo de fato não tinham tecnologia para competir com os Asgardianos, na verdade ninguém tinha. E eles fizeram uma grande cruzada para o norte, para o sul, na verdade, né, o vale. E chegando lá no vale, eles decidiram encontrar as civilizações e anunciar: sirvam-nos ou morram. Nós somos os habitantes superiores do sul, nós somos os habitantes superiores ali do ermo, e nós exigimos que vocês paguem tributos para nós. As pessoas do vale temeram muito, muitas vilas que ficavam mais próximas ali do ermo aceitaram entregar recursos, mas muitas pessoas mais ao norte, ficavam mais distantes, não. E essas pessoas começaram a fomentar políticas visando sair do controle ou pelo menos diminuir a influência dos Asgardianos. E conforme o tempo foi passando, alguns governantes, alguns reis, decidiram desafiar as autoridades dos Asgardianos. Mas com o vale não unificado, isso era muito difícil. Quer dizer, é uma superpopulação, se você não se unir ao que você tem aí ao seu lado, você não vai conseguir superá-la. E muitas pessoas no vale tinham a crença de que os Asgardianos eram de fato enviados de Deus, e que essa relação de serventia era algo justo. Então nós tivemos que um império, que era o império localizado ali na Cefalônia, que é uma capital hoje em dia no Vale, ele decidiu que teria como objetivo literalmente enfrentar ali os outros clãs do Vale, os outros reinos do Vale, para unificar aquela região com o secreto objetivo de desafiar a autoridade dos Asgardianos. Os Asgardianos perceberam o que estava acontecendo, mas eles não tinham como interferir, porque independente do fato deles serem superiores ou não, eles tinham suas próprias comunidades. Então nem todo mundo que vivia, nem todo Asgardiano concordava com essa intervenção. Nem todo Asgardiano concordava, inclusive, com o fato de terem que cobrar colheita, insumos. Então o vale foi unificado ali. O último rei foi o rei Justus, um rei extremamente forte, um rei que era considerado um baita de um imperador. Ele lutava no campo de batalha ao lado de seus aliados. Ele foi um dos primeiros a investir quase toda a riqueza que tinha no desenvolvimento de relíquias de guerra. E aí o vale se unificou. E aí o próximo passo era começar uma expansão para o ermo. Tudo que eles derrotavam, eles alimentavam a máquina de guerra. O objetivo era alcançar a pirâmide dos Asgardianos e derrotá-los completamente. E foi uma guerra muito longa, durou mais de 40 anos, só com o rei Justus
Justus. Antes disso tiveram as guerras para unificar o vale, tiveram as guerras para adentrar no ermo, e aí o rei Justus, ele conseguiu chegar na frente da cidade, que ficava imediatamente abaixo daquela grande pirâmide. Eles conseguiram, por meio de relíquias extremamente poderosas, nunca antes testadas, invadir ali as cidades, seus melhores guerreiros enfrentando os Asgardianos. E para quem não sabe, a população de Asgardianos na época não era mais do que 1000 pessoas, tá? Era uma população extremamente pequena, quer dizer, eles descendiam diretamente dos países fundadores, mas ainda assim eram muito poucos, contra um exército ali de 12, 13, 14 mil araluenses, né, que viviam e que iam lutar com tudo. E mesmo assim foi uma batalha que custou centenas de vidas para os dois lados. Então, tivemos que depois de muitos anos de guerra, muitos dias de cerco na principal cidade ali dos Asgardianos, eles conseguiram derrubar Asgard, eles conseguiram invadir ali a fortaleza e eles conseguiram eliminar completamente todos os Asgardianos. Isso acabou fazendo um impacto extremamente poderoso na relação do Rei Justus, porque ele perdeu muitos recursos. E aí, quando ele alcançou ali a pirâmide, ele acabou ali sendo atacado, gravemente ferido, inclusive pelos Asgardianos, e ele percebeu que o poder que eles tinham era o bastante para ganhar dos Asgardianos se eles sacrificassem muitas vidas. E eles queriam descobrir como obter esses poderes, porém a tecnologia dos Asgardianos era muito avançada. E o que eles fizeram? Eles decidiram que eles iriam investir dinheiro em fomentar essa tecnologia. E aí, com os Asgardianos derrotados, os antigos reinos começaram a querer secessão. Não tem mais um inimigo em comum, não tem mais um motivo para ficarmos unificados. E iniciou ali uma série de secessões e nós tivemos aí um acontecimento extremamente grave. Na verdade, esse acontecimento já vinha acontecendo há algum tempo, antes, na verdade, da invasão da principal Asgard, mas foi que em uma pequena parte do vale ali, ela começou a ser contaminada por um gás tóxico. Ninguém sabia de onde vinha esse gás. Muitas pessoas pensaram que era algum tipo de ataque dos Asgardianos, e esse gás tóxico tomou ali boa parte do vale. Um terço do vale ficou submerso naquele gás extremamente radioativo, extremamente tóxico, e todo mundo que permanecesse ali morria. Muitas pessoas tiveram que evacuar aquela parte do vale. Foi um fenômeno ali que muitas pessoas falaram, não, isso aí é porque estamos irritando Asgard, isso é punição de Deus. Outras pessoas falaram que era uma arma de guerra, outras pessoas falaram que era um evento natural. Mas fato era que boa parte do vale estava com esse gás tóxico que saía da terra e começava a matar quem respirasse ele. E muitas pessoas que serviam ao rei Justus serviam porque acreditavam que se derrotassem Asgard, teriam seu lar de volta. E os Asgardianos caindo, não aconteceu. O vale continuou com boa parte do seu território com aquele gás, e esse gás se expandia cada vez mais. E ele era bastante denso, então ele expandia lentamente, mas toda a terra que ele tocava ia morrer. E se continuasse daquele jeito, muitas outras pessoas perderiam suas casas. Então, frente a isso, o rei Justo já estava enfrentando uma série de problemas. Primeiro, que aquele gás que se expandia ameaçando toda a vila no vale não parava de se expandir. Expandia-se lentamente, mas não cessou após a derrota dos Asgardianos. Segundo, que os reinos que caíram frente à Cefalônia agora querem sua independência novamente. Então é uma série de recursos que precisam ser gastos para manter esses reinos nas cordas. E terceiro, que derrotar os Asgardianos custou tanto capital humano quanto capital financeiro, e eles não conseguem entender a tecnologia que eles encontraram ali nem utilizá-la. E aí quem se aproveita nesse cenário todo? Uma guilda. Era uma guilda de aventureiros na época, era uma guilda grande, famosa, conhecida por lidar com muitos dragões, por lidar com muitas criaturas fantásticas, por dungeons, por ajudar um momento ou outro contra um ataque dos Asgardianos, mas era uma guilda de aventureiros, ninguém tinha prospectos políticos para essa guilda. E era a guilda dos quinistas. E aí os quinistas, como uma guilda de aventureiros, eles enxergam aquilo que está acontecendo no vale e eles veem uma oportunidade. Eles sabem que no vale tem muitas riquezas que foram tomadas pelo gás. Então eles calculam que se eles fizerem uma expedição e tiverem sucesso, ainda que eles não recebam aquela terra, ainda que eles não recebam nada demais, as riquezas que eles estão podem ser que compensem boa parte do serviço. Tem minas ali, tem castelos ali, então boa parte do dinheiro eles vão conseguir recuperar se eles conseguirem livrar aquele território do gás. Mas não apenas isso, eles calculam que o que tem ali também pode ser o conhecimento. A fonte daquele gás pode ser uma enorme fonte de poder. E para isso, eles vão investir dinheiro para descobrir como conseguir isso. E como é que eles fazem isso? Eles aproveitam que os Asgardianos caíram, que tem muitos veteranos de guerra agora desempregados, sem terra, sem casa, e eles decidem montar uma enorme expedição para entrarem ali no vale. Eles descobrem uma magia que é capaz de proteger as pessoas daquele gás tóxico, né? São cúpulas de magia, permitem a travessia, e aí em pontos altos dentro do vale onde está o gás, eles conseguem ficar em zonas sem precisar utilizar magias, né? O pico de uma colina, em cima de uma torre, eles podem respirar o ar puro, porque o gás também não é infinito para cima, né? Então a altitude ajuda bastante nisso. E aí o que acontece? Os quinistas montam essa grande expedição, e essa expedição ela é visada
pelo mundo todo. A Araluen inteira tá de olho nessa expedição, porque todos estão com medo daquele gás. O Rei Justus não se manifesta, isso é muito importante. O Rei Justus, ele pensa o seguinte: vamos deixar esses aventureiros entrarem aí, qualquer coisa, se eles fracassarem, a gente vai, faz uma nota de pesar, dizendo que infelizmente é muito difícil, que se eles tiverem sucesso, a gente vai, se aproveita e toma a terra de volta e eu fico com a glória. Esse era o pensamento do Rei Justus. E aí o que acontece? Os quinistas, eles promovem toda essa campanha, reúnem milhares de pessoas, utilizam magos, planejam equipes, planejam transportes, eles vão investigar o que está causando esse gás, e por meio de voos em cima daquela região, por magia mesmo, voou lá, abriu asinha, eles descobriram que o gás parecia vir de um núcleo extremamente radioativo, um núcleo extremamente poderoso. Radiação até então era considerada uma magia, tá, gente? Não é científico nem nada, eles achavam que era magia. E aí eles olham aquele núcleo ali e eles dizem que, pô, se tá saindo dali, a gente precisa dar um jeito de ver o que é isso, ver se tem como selar isso, ver se tem como fazer alguma coisa para conter esse avanço, ou mesmo se nós podemos utilizar isso. E guardem essa palavra, essa frase, utilizar isso. Isso vai ser muito importante futuramente. Eles montam expedições e eles calculam as rotas mais rápidas e seguras para se alcançar ali com mais pontos de altitude o núcleo. Quer dizer, tem aquele grande tapete de fumaça tóxica e eles precisam atravessar aquilo. Eles precisam dar um jeito de atravessar aquela neblina e alcançar o núcleo. Eles têm várias rotas que podem ser utilizadas. Algumas rotas são mais curtas, porém não tem tantos pontos onde eles podem parar. Outras são mais longas, mas tem mais pontos onde eles podem parar. E aí eles começam as expedições de vários lados, com muitas pessoas, gastam muito dinheiro para isso. Eles chegam lá, começam a enviar muitas pessoas. Dentre essas pessoas, nós temos a figura de Desmond Shea. Guardem esse nome, ele vai ser muito importante mais pra frente. Desmond Shea, ele era um simples guerreiro, ele cresceu naquela parte do vale e ele decidiu que queria servir ao rei Justus, porque confiava que o rei iria livrar o vale daquela maldição por meio da derrota dos Asgardianos. Ele esteve no circo Asgard, ele estava lá quando os Asgardianos foram derrotados, e aí ele recebeu uma medalha, ouro, e foi mandado embora. Ou seja, ele ficou extremamente decepcionado, ele viu que ele lutou, deu toda a vida dele para servir ao rei, e o rei cagou para a terra natal dele. Então ele vai, olha para os quinistas promovendo aquilo, ele não gostava muito de aventureiros, mas ele vai falar, quer saber, eu vou me juntar a essa expedição, quero saber o que aconteceu com a minha casa. E aí, em uma dessas expedições, ele está em um dos grupos que vai pegar um dos caminhos mais confortáveis, um dos caminhos mais seguros. É um caminho longo, mas com muitos pontos de parada, e ele é enviado com esse grupo. E logo de cara o grupo dele é quase totalmente dizimado. Os magos começam a correr porque o chão tá rompendo. Quem fica para trás, devido ao fato, os magos eles carregavam aquela proteção contra o gás. Então você está cercado de gás. Se você vai para longe do mago e ele vai para frente, você acaba sufocado. O chão começa a abrir, eles percebem que aquela terra daquele pedaço do vale, ela está extremamente frágil, ela está extremamente fácil de quebrar. E aí começam a fazer ravinas, eles começam a correr, muita gente fica para trás, muita gente morre, eles alcançam ali uma posição e eles percebem que o caminho pelo qual eles vieram está completamente destruído. Então eles não têm como voltar, eles não têm como pedir ajuda. Eles estão no meio do vale com aquele gás tóxico cercando eles e eles não têm como voltar. Eles têm pouca mana, eles têm pouca segurança, poucos recursos, só resta uma coisa: chegar ao núcleo e descobrir o que está acontecendo. E aí, eles nesse processo de fuga, que eles acabaram ali perdendo algumas pessoas para essas ravinas, para esses eventos que não eram esperados, eles acabam perdendo os seus navegadores, eles acabam perdendo as pessoas que conheciam aquele mapa, que mapearam as rotas mais seguras. E aí, eles precisavam de alguém para guiá-los. Quem é que nasceu ali? Foi o Desmond. Então eles olham pro Desmond e falam: cara, você vai ter que guiar a gente até o núcleo. Segundo informações, o núcleo fica perto de tal lugar. Conhece? Conheço. Então você vai nos levar lá. E aí inicia-se uma jornada atravessando aquele gás tóxico, enfrentando criaturas que não eram conhecidas e que ninguém sabia que habitavam aquela neblina. É uma cruzada inteira e Desmond relata cada dia dela em seu diário, o Diário de Desmond Shea. É o início do diário dele, é essa travessia pela neblina do vale. Mas fato é que eles finalmente conseguem chegar ali. Desmond guia o grupo deles contra todas as expectativas. Eles alcançam ali aquele núcleo. E eles descobrem que aquilo ali não é uma relíquia, que aquilo ali não é uma maldição, uma magia, o que quer que seja. Aquilo ali foi uma fissura no tecido dimensional, que abriu um portal para uma dimensão que já enfrentou o fio derradeiro. Ou seja, eles estão frente a um pequeno lapso no tecido material, no plano físico, e aquele lapso está soltando um gás tóxico, porque o mundo de onde ele vem, ou seja, é uma passagem para um outro mundo. Nesse outro mundo, esse gás tóxico é natural. Ele existe no mundo inteiro. Então é como se você tem ali um balão e você está abrindo esse balão de gás tóxico dentro de Rendor, dentro do mundo de Rendor. E aí o que acontece? Desmond Shea, ele olha para aquilo ali, não temos como fechar um lapso no espaço-tempo, a menos que esse lapso esteja sendo aberto por alguma coisa.
Pensem comigo, se tem criaturas ali nunca antes vistas, criaturas que algumas aparentam ser inteligentes, monstros terríveis que estão dentro daquela neblina, respirando aquela neblina, é porque do outro lado desse portal tem algum tipo de vida inteligente, tem algum tipo de civilização. E se na verdade esse portal estiver sendo aberto por alguém, alguém que quer conquistar esse mundo, alguém que quer roubar os recursos daquela terra, alguém que está fazendo isso de propósito. E aí eles têm apenas uma opção. Alguém vai precisar atravessar esse portal. Quem atravessa o portal? Desmond Shea. Desmond Shea atravessa o portal, ele não tinha o que perder, a família dele havia morrido, ele estava sem emprego, então ele vai e atravessa o portal. E aí, o que acontece dentro desse portal é talvez a mais importante parte do diário de Desmond Shea, onde ele visita ali um mundo incrível. E o que acontece? Desmond Shea, ele descobre a tecnologia que dá a ele poder para abrir esse portal. Ele consegue voltar, fecha o portal, ele tem essa relíquia em suas mãos. E agora ele tem literalmente um poder imparável. Ele olha para aquilo ali, ele vê o gás se dissipando aos poucos, ele vê que o ermo vai voltar para ele, e ele encontra com um grande líder quinista da época, era o líder da guilda. Eles se tornam imediatamente amigos, eles compartilham o mesmo ideal, e os dois decidem que o Rei Justus pode ir para casa do caralho. Eles olham para o Rei Justus, veem que ele vai querer pegar alguma glória daquilo ali, e eles dizem não. Não vai rolar. Eles vão e iniciam um processo para fomentar as populações, daqueles que queriam secessão, a enfrentar o Rei Justus. E quem se torna o garoto propaganda dos quinistas? O Desmond Shea. O líder dos quinistas fazia tudo por debaixo dos panos, e o Desmond Shea era o príncipe em armadura dourada, utilizando aquela terrível relíquia que podia fazer um exército inteiro cair frente a ele. E a relíquia de Desmond Shea não permite apenas que ele manifeste aquele gás tóxico, como também ele pode invocar aquelas criaturas sombrias, sinistras por toda a Rendor, por toda a Araluen. Então o Desmond Shea torna-se uma arma ambulante, e eles vão e iniciam um grande processo para acabar com o Rei Justus. Com o Rei Justus caindo, outros reis eles conseguem estar, e não é tão difícil na verdade, eles derrotam o Rei Justus, os exércitos temem os quinistas, e os quinistas vão e falam que não vai mais ter nenhum rei em Araluen. Os reis só servem para fomentar guerras, e nós não precisamos de guerra. Nós não temos mais um inimigo em comum, que seriam os Asgardianos, e nós não precisamos de alguém para ficar administrando nossa terra, porque quando alguma coisa ruim acontece, ninguém vai ajudar. Dependem dos aventureiros para isso. Então, começa a nascer ali o ideal de formar uma corporação sindical, que seriam os quinistas. Eles detêm o poder bélico. O que eles vão fazer? Eles vão olhar para as pessoas e vão falar: administrem suas próprias vidas. Nós temos aqui o uso da força, nós temos o monopólio da lei. Tudo que nós queremos que vocês façam é que enviem tantos tributos para nós, e vocês administram a vida de vocês como vocês quiserem. E eu vou falar com o representante de cada categoria, ou seja, eu vou falar com os líderes dos sindicatos, e nós vamos guiar o mundo assim. E aí começa a formar em Araluen a ideia das guildas, não de aventureiros, tá? Importante destacar. Existem guildas de aventureiros e existem guildas. Guildas, organizações sindicais. Guilda dos sapateiros, guilda dos advogados. E essas organizações, elas começam a ter representantes, formam-se os sindicatos, e eles respondem a quem? Eles respondem aos quinistas. Então vamos supor que você está com um litígio. Vamos supor que você pagou tantas moedas por um sapato e o sapateiro não quis tratar com você. Você, por um acaso, é um fazendeiro. Você vai lá, conversa com seus colegas fazendeiros, eles enviam uma reclamação à guilda dos sapateiros, e essa guilda dos sapateiros, ela vai ver se resolve ou não. Se ela resolveu, beleza, acabou aí. Ela não resolveu, ao invés de você falar com a guilda dos sapateiros novamente, você vai fazer uma petição inicial e você vai mandar para os quinistas. Os quinistas vão olhar aquilo ali, vão analisar o seu pedido, vão chamar aqui a guilda dos sapateiros, vão chamar o representante da guilda dos fazendeiros, eles vão falar: ó, aconteceu isso, a punição é tal. Aí os dois argumentam e eles resolvem. Cria-se uma sociedade sindical. Você vai estar ligado ao seu sindicato. Qual o problema dessa sociedade? Quem não pertence a sindicato nenhum não tem quem defenda os seus direitos. Então, se você é um desempregado e você, por exemplo, é roubado, você não vai ter um sindicato para falar com você. Esse sindicato ele vai surgir somente muito tempo depois, que seria o sindicato dos errantes, que abarca ali todos os desempregados ou pessoas que não têm um sindicato específico, alguns autônomos, por exemplo. Mas é um sindicato extremamente fraco. Então, geralmente você tem os sindicatos que são mais fortes. Os sindicatos dos mercenários é um dos sindicatos mais poderosos que tem. Aí você tem o sindicato dos fazendeiros, que também é um sindicato muito poderoso.
poderoso. Então, acaba que você divide a sociedade de uma forma que, ok, você pode ser de um sindicato ruim, você vai ter a chance dos quinistas cederem para você, mas dificilmente isso vai acontecer porque sindicatos mais poderosos pagam mais tributos para os quinistas. Então nós temos os quinistas deixando de ser uma guilda de aventureiros, eles vão ter essa seção ainda, eles vão ter toda essa administração, promover expedições, promover negócio militar, afinal de contas, eles são a guilda que é responsável pela segurança e proteção do reino. Por isso que eles monopolizam a lei. E aí você tem essa guilda tornando-se ali uma corporação sindical. Eles são responsáveis pelas mediações entre os sindicatos. Você não tem um rei, você não tem um presidente, você não tem uma república. Você tem uma corporação, que são os quinistas, e os seus sindicatos, que vão estar respondendo a eles. E eles agem como juízes e também como júri. Então, tem todo esse negócio de litígio. Aí você vão ter leis gerais que vão proteger ali, que são as fomentadas pelo próprio sindicato dos quinistas, que é a ideia de que, por exemplo, se você mata alguém, independente do sindicato da pessoa, independente do seu sindicato, você vai ser punido com X, Y, Z. A condição da morte foi em tal coisa, tem esse agravante, tá? Tem esse aqui que vai te absolver. Enfim, são várias coisas que vão começar a surgir ali, e aí os quinistas eles formam essa administração. Araluen é unificada, e isso demora muito tempo, tá, rapaziada? E aí eu não vou mencionar aqui a disputa entre a coalizão e Araluen, senão o vídeo vai ficar muito grande, mas de forma bem resumidinha. Essa organização sindical decide viajar para Rendor, e aí eles descobrem Rendor, a coalizão descobre eles, e a coalizão pensa, cara, não tem coalizão lá. Quem é que tá protegendo esses caras da Estrela Guia? Não, isso aí é coisa do caos. Esses caras tudo tá contaminado, a Estrela Guia manda nesses caras, eu tenho certeza, eles vão e fazem um puta golpe de estado. Eles matam, inclusive, um dos grandes líderes do quinismo, tá? A coalizão faz um golpe que enfraquece bastante os quinistas. E aí os quinistas enfrentam uma série de problemas em Araluen devido a essa falta de administração. E aí Desmond Shea, que ainda estava vivo, é responsável por unificar novamente os quinistas. E aí quando ele vai morrer, ele faz o quê? Ele pega e separa o seu diário, que ele manteve até o último de seus dias, em duas partes. Uma parte vai ter o começo e o final. Essa parte contém, inclusive, os fatos mais emocionantes da vida dele. E outra parte vai ter essa parte que é da entrada do portal até a sua saída, tornar-se ali um grande quinista. Então ele divide em duas partes. E aí ele vai para um lugar escondido com a relíquia, tá, gente? Ele vai para um lugar escondido com a relíquia e não conta a localização para ninguém. Ele fala que ninguém é digno de ter essa relíquia, que é um poder muito perigoso. E aí hoje em dia os quinistas eles estão atrás do diário de Desmond Shea, tá? Por quê? Porque o diário de Desmond Shea se contém as partes mais importantes da vida dele. Então o diário de Desmond Shea é claramente um possível indicativo de onde ele teria escolhido morrer, de onde ele teria escolhido passar os últimos dias. Então se eles encontram alguma pista ali, é uma pista sobre onde pode estar essa grande relíquia, entendeu? E aí o que acontece? Ainda hoje Araluen é governada por esses sindicais, tá? Pela corporação dos quinistas, e eles estão com um processo que tem como objetivo matar completamente a coalizão, tá? Eles têm o objetivo de destruir a coalizão, pegar as relíquias que lhe foram roubadas, pegar o poder da coalizão para si e, quem sabe, né, algumas pessoas dos quinistas defendem isso, acabar também com os estados que existem ali em Rendor e botar os quinistas para serem os mediadores. Se os quinistas já faturam uma quantidade absolutamente grande de dinheiro só como sendo os mediadores dos sindicatos de Araluen, imagina se esse negócio de sindicalismo pega também em Rendor e eles são também os mediadores. É uma fortuna bem maior, Rendor é maior, então é muito, muito dinheiro envolvido e eles têm esse plano também, mas é algo bem mais complicado de fazer do que foi feito, principalmente agora que eles não têm essa relíquia, né? Se eles tivessem essa relíquia, eles até poderiam. Por isso que é tão importante para eles encontrarem essa relíquia. Então, acho que é isso, já mencionei todos os principais pontos aí de Araluen. Ficou um vídeo bem grande, na verdade, né? 30 minutos quase. Então é isso. Se tiverem algumas dúvidas, mandem aí nos comentários, como sempre. Eu acho que esse áudio ficou um pouco ruim, eu acho que o de Aldan também vai ficar um pouco ruim. Mas, enfim, é o que deu para fazer. Qualquer dúvida, comentários ou no servidor. Eu sou o Ink e aqui me despeço de vocês.